E aí, galera, tudo bem? Aqui é o professor Igor Moreira novamente com vocês para a resolução de mais uma questãozinha de física. Hoje, uma questão da prova da Unesp de 2009. Então, vejamos o enunciado para saber o que é que a questão quer da gente. Em uma circular técnica da Embrapa, depois da figura, encontramos uma recomendação que, em resumo, diz: no caso do arraste com a carga junto ao solo, se por algum motivo não pode ou não deve ser erguida, o ideal é arrastá-la, reduzindo a força necessária para movimentá-la, causando menor dano ao solo e facilitando as manobras. Mas neste caso, o peso da tora aumenta. Pode-se afirmar que a frase que destacamos em itálico é conceitualmente. Então, você vai pegar o texto e vai observar que ele quer saber, em relação ao peso, se a afirmação é adequada, é inadequada, ou seja, quer que você faça uma análise das forças que estão agindo sobre a tora, ok? Pronto, então na figura nós já temos mais ou menos a representação das duas situações que são mostradas. Na primeira, né, o trator, o reboque, seja o que for esse carro aí, erguendo a parte superior da tora e arrastando ela, e na segunda ela sendo arrastada totalmente sobre o solo. Primeira coisa que se tem a falar da questão. Quando ele fala que o peso da tora aumenta, isso já é uma afirmação completamente equivocada. Por quê, professor? Porque peso é massa vezes gravidade. Portanto, só existem duas formas de se alterar o peso de um objeto. Ou se você adicionar massa a ele, ou se você levá-lo a um local onde a gravidade é diferente. Você pode remover massa também, tudo bem, eu quis dizer modificar a massa, então está valendo. Ou adicionar massa ou remover massa, ou levá-lo a um local onde a gravidade é diferente. Por exemplo, se eu for para a Lua, meu peso muda, a gravidade é diferente. Se eu faço uma refeição, eu ingerir alimento, meu peso muda, porque eu estou adicionando massa ao meu corpo. Se eu corto o cabelo, se eu tivesse cabelo, o meu peso também mudaria, porque eu estaria removendo massa do meu corpo. Caso contrário, o peso não vai mudar. Então, perceba bem que qualquer afirmação que fala que o peso muda, já está incorreto. Ou seja, já é uma afirmação inadequada. Professor, mas nós temos muitas opções com informações inadequadas. Então, vamos analisar um pouco mais o que é que está acontecendo aqui. Na situação 1, por exemplo, eu tenho o peso, obviamente, atuando no centro de gravidade da tora. E ela está em contato com o chão, onde vai receber aqui uma força normal, que eu vou chamar de NS1. Força normal, né, do solo na situação 1. E a outra parte dela está apoiada aonde? No caminhão, então ela vai receber uma força normal do caminhão. Pronto. Força normal do caminhão. Então eu tenho essas três forças atuando aí na vertical. Na vertical, certo? Então perceba bem. Na situação 2, eu tenho o peso puxando a tora para baixo e tenho a normal atuando nela para cima, que eu vou chamar de NS2, normal do solo 2. Por que é que eu fiz questão de dizer que isso aí é só na vertical? Porque existem as forças horizontais também atuando na barra. Existem? Ora, se não existem. Perceba, se essa barra está sendo arrastada para cá, o movimento dela está sendo o caminhão está aplicando uma força nela para cá, o movimento dela está sendo para a esquerda. O solo aplicaria sobre ela uma força de atrito. Sim ou não? Sim. E aí, como é que você representaria essa força de atrito sobre o solo?
aliás, que o solo está aplicando nela? Bom, se ela está se movendo para a esquerda, o solo aplica na barra uma força de atrito para a direita. Vamos chamar de FAT1. Da mesma forma, se a barra está sendo puxada para cá, o solo vai aplicar nela uma força de atrito para cá, que eu vou chamar de FAT2. Pronto? São as forças atuantes na barra, certo? Aqui na vertical, a normal do caminhão, a normal do solo e o peso. Aqui na horizontal, a força aplicada pelo caminhão, a força de atrito aplicada pelo solo sobre ela. Aqui, o peso e a normal aplicada pelo solo, a força aplicada por quem estiver puxando ela, um caminhão, a pessoa, seja quem for, e a força de atrito aplicada pelo solo. Bom, mas o que ele está me pedindo, professor, é para analisar a força que a tora aplica no solo. Ok, então vamos lá. Primeira coisa que eu posso fazer aqui na situação é analisar a vertical e deduzir o seguinte. Deduzir que NS1 mais NC é igual a P. As forças que estão para cima são iguais às forças que estão para baixo, já que ela não se move na vertical. Existe o equilíbrio vertical da tora. Então, eu posso dizer que a força do solo, na situação 1, é o peso menos a normal do caminhão. Certo? Ok, professor. Aqui na situação 2, eu posso dizer que a força do solo é exatamente igual ao peso. Pronto. Olha aí, eu já provei uma coisa, que a força normal do solo é maior na situação 2 do que é maior na situação 1. Mas aí tem outro porém. E a força de atrito 1 e a força de atrito 2, será que são iguais? Não sei. Vamos ver aqui. Ora, a força de atrito 1, supondo que ela já está em movimento, é uma força de atrito cinética. Portanto, é constante. Então, vai ficar μ vezes NS1. Eita, chega, engasguei. Enquanto que a força de atrito 2 é μ vezes NS2. Ok? Bom, professor, é o mesmo coeficiente de atrito? É sim, gente, você tem que lembrar. A força de atrito não depende da área de contato entre os corpos. Se eu estou arrastando uma caixa sobre o solo, tanto faz eu arrastar ela pela face maior, como eu arrastar ela pela face menor, o atrito vai ser exatamente o mesmo. A força de atrito não depende da área de contato. Então, esses coeficientes são iguais. Só que a questão é, se eu estou multiplicando o coeficiente por NS1 e aqui eu estou multiplicando o coeficiente por NS2, e eu já sei que o NS2 é maior do que o NS1, eu posso também dizer o seguinte. Olha a conclusão que nós chegamos aqui, ó. NS2 é maior do que NS1. E a força de atrito 2 é maior do que a força de atrito 1. Não porque a área de contato é diferente, mas porque aqui, ó, a normal aplicada pelo solo é menor. O caminhão está ajudando o solo a sustentar o peso dessa barra. Tá, professor, mas você está esquecendo uma coisa. Essas forças são as forças aplicadas pelo solo sobre a tora. A questão quer saber da força aplicada pela tora sobre o solo. Sim, agora você vai chamar aquele princípio lindo e maravilhoso chamado terceira lei de Newton. Olha, veja bem, na situação 1,
qual é a força que o solo aplica aqui? Na tora, né? O NS1 para cima. Então, a tora aplica no solo uma força exatamente igual, só que para baixo. Ação e reação. Ah, professor, tinha que ter um sinal de menos ali. Tinha, mas eu não vou colocar não. Você já sabe que é para baixo. Pronto. O solo aplica na tora uma força de atrito 1 para a direita. Então, a tora aplica no solo uma força de atrito 1 também para a esquerda. Essas são as forças que a tora está aplicando no solo. São iguais às forças que o solo aplica na tora, certo? Pela terceira lei de Newton. Então, quem seria a força que a tora aplica no solo? Seria a resultante dessas duas. Então, F1. Na situação 2, segue a mesma coisa. Ó. Você vai ter o NS2 aplicado para cima, a tora aplica... Coloca aqui, Moreira, situação 2. A tora aplica no solo a mesma força para baixo. Que é a força de compressão. O solo aplica FAT2 na tora para a direita, a tora aplica no solo FAT2 para a esquerda. E aí, novamente, você faz a resultante. Então, essa é a força aplicada pela tora no solo na situação 1. Essa é a força aplicada pela tora no solo na situação 2. Gente, mas veja bem, como é que você faz essa resultante, né, Pitágoras? Sabendo que o NS2 é maior do que o NS1 e o FAT2 é maior do que o FAT1, é claro que a resultante na situação 2 vai ser maior do que a resultante na situação 1. Ou seja, F2 é maior do que F1. Vamos voltar lá nas alternativas para ver qual a alternativa correta, então? Então, ó, a letra A fala que é inadequada, começa bem, né? Pois o peso da tora diminui. Aí já se cagou tudo, né? Já errou tudo. A letra B fala que é inadequada, pois o peso da tora é sempre o mesmo. Ok, começou bem. Mas é correto afirmar que em 2, a força exercida pela tora sobre o solo aumenta. Pronto. Perfeito. Perfeito. A letra B já seria a alternativa correta. Tranquilo, gente. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Se você curtiu essa explicação, deixa um like aí no vídeo, se inscreva no canal e nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!